Nós vamos, nesta noite, abordar um assunto bastante complexo, ao mesmo tempo polêmico, difícil de ser abordado, gera um tanto de incomodação em algumas pessoas, porque de alguma forma este assunto ele questiona alguns posicionamentos religiosos de um grupo determinado de pessoas, mas a palavra do Senhor Jesus é clara a respeito do Evangelho. O Evangelho é a verdade, amém? Não é meia verdade, o Evangelho é a verdade. Então, se de alguma forma nós estivermos pregando meias verdades, isto nos será cobrado diante de Deus. E aqueles que se dizem cristãos, que genuinamente, realmente são cristãos, precisam andar sobre este fundamento, sobre esta verdade, que o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Paulo aos Romanos, ele é o poder de Deus para a salvação do homem e a sua transformação, amém? E eu quero hoje falar com vocês sobre o tema, o perigoso engano do movimento carismático. Mas antes de nós enfatizarmos exatamente este assunto, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo ali no livro de São Mateus, capítulo de número 24, o versículo de número 24. Por favor, pode permanecer sentado mesmo e nós vamos ler juntos esta palavra que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo de número 24. Ele disse assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Preste atenção na expressão do Senhor Jesus. Se possível, enganariam até os escolhidos. Perceba que esta palavra que Jesus coloca, se possível, ele fala de algo que tem tamanha persuasão, tamanha comparação ou igualdade com o verdadeiro, com o real, com a mensagem genuína do Evangelho, que seria capaz de, inclusive, chegar perto, chegar próximo de enganar até aqueles que já conhecem a verdade. Então veja que a preocupação aqui do Senhor Jesus era que a igreja estivesse atenta. Ele está dando algumas palavras de alerta, ele está trazendo algumas palavras de despertamento, de advertência para os seus discípulos, orientando eles a ficarem cuidadosos nos últimos dias, e que eles também orientassem a igreja, pregassem, anunciassem essa mensagem, para que a igreja estivesse atenta, porque viriam falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores da palavra, mas com tamanha persuasão e com tamanha igualdade, ou seja, vamos dizer assim, comparando ao verdadeiro, quase pareceria ser realmente verdadeiro, a ponto de, se possível, enganar os escolhidos. O que seria capaz de, se possível, enganar os escolhidos? Foi isso que eu me incomodei, foi isso que eu comecei a me questionar quando eu me deparei com esse texto. E aí, fazendo uma rápida observação sobre alguns falsos cristos, sobre alguns falsos mestres, sobre algumas determinadas doutrinas que hoje nós conhecemos, que já são pregadas aí pelo mundo afora, eu comecei a observar e descobri que tem algo que a igreja não está dando a devida atenção. E está visível, está assim perceptível aos olhos, mas muitos estão ou não querendo enxergar, ou estão querendo evitar algum tipo de desgaste denominacional, desgaste pessoal ou ministerial, em não falar sobre isso. E o Espírito Santo me incomodou. Já faz um tempo que o Espírito Santo vem me incomodando, e por onde eu passo, por onde eu posso falar desse assunto, eu falo, porque o Senhor não nos chamou para ficarmos amordaçados. O Senhor nos fez profetas, o Senhor nos fez atalaias, e Ele nos quer pregando as suas verdades, amém? Eu vou estar durante essa ministração usando algumas projeções, alguns slides, e eu gostaria de chamar a sua atenção para eles. Se você observar,
você vai perceber que nesta primeira projeção, você vê aí a imagem de um personagem que é famoso no Brasil, Henri Cristo. Henri Cristo se autodenomina a reencarnação de Jesus Cristo. Para nós aqui no Brasil, inclusive que estamos acostumados a vê-lo em programas de auditório, pagando mico, para nós, aparentemente, esse homem não oferece nenhum risco. Realmente, para quem conhece a palavra de Deus, para quem conhece a verdade, para quem conhece o Evangelho, teve uma experiência real e genuína com o Espírito Santo, realmente este homem não oferece nenhum risco. Mas este homem já conseguiu agregar a si muitos discípulos e também discípulas, como assim eles a chamam, pessoas não apenas sem cultura, sem educação, sem formação, não, pessoas de um certo conceito e de uma certa formação. Recentemente eu vi ele num último programa de auditório, acompanhado, por exemplo, de uma psicóloga, acompanhada, por exemplo, de uma pedagoga. Tinha também ali o seu advogado, que segundo ele era o seu discípulo, seu seguidor. E existem algumas manifestações públicas de Henri Cristo tentando parecer com o verdadeiro Jesus. Ele, inclusive, tentando parecer com o verdadeiro Jesus, ele faz uso de um vestuário semelhante aos da época de Jesus. Ele tenta parecer tanto, ele tenta usar um sotaque, ele tenta usar um vestuário, e inclusive coloca sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Mas se você observar, os espinhos são só para fora, viu, pessoal? Os espinhos não estão ferindo a sua fronte. Os espinhos não estão ferindo a sua cabeça. Se você observar, você vai perceber que a coroa de espinhos do Henri é com espinhos apenas para fora. Não há espinhos ferindo a sua cabeça. E ele, na sua cidade de origem, na sua região, no seu estado, ele já realizou algumas manifestações públicas no início da sua carreira e arrastou algumas multidões. Inclusive hoje, ele caiu um pouco, em descrédito, de tanto muitas lideranças religiosas se posicionarem, de tanto a mídia explorar sua imagem. Ele, usando isso para se promover, também deu um resultado negativo. Mas, muitas vezes, a gente acha que pode menosprezar ou subestimar o perigo que ele oferece. Ele oferece um grande perigo para aqueles que não conhecem a palavra, para aqueles que não conhecem o Evangelho, porque o diabo vai fazer uso de todos os meios para enganar, para seduzir e para confundir aqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas eu te pergunto, poderia Henri Cristo enganar um escolhido? Eu creio que não. Eu imagino que em hipótese alguma, porque um escolhido, quem conhece a verdade, quem conhece a mensagem do Evangelho, sabe que ele é um falso Cristo, sabe que ele não é verdadeiro, sabe que ele não é genuíno, e conhecendo as Escrituras, sabe que jamais Jesus estaria se manifestando da forma que ele se manifestava, porque Jesus falou a respeito da sua vinda, a respeito de quando ele vai vir buscar a sua igreja, e em hipótese alguma ele se referiu em vir, em agir da forma que esse homem está agindo. Na realidade, este homem cada vez mais se contradiz, cada vez mais este homem ele se coloca numa situação de desonra diante daqueles que conhecem a palavra. Mas aqueles que não conhecem, às vezes ficam de alguma forma com dúvidas. Mas será? Poderia ele ser, já que estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm tantas dúvidas a respeito do assunto espiritual, a respeito de Deus, a respeito das verdades divinas? Mas para você, para mim, para nós que conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus, nós sabemos que este homem, esse tal Henri Cristo, jamais nos enganaria. Ou seja, então, aquela palavra de Mateus 24, não se refere ao Henri, não para nós a igreja, não para mim, não para você, amém? Na sequência, você vai ver um slide de um homem chamado Mon, reverendo Mon. Esse homem é um coreano, e ele é fundador e presidente da obra de unificação do cristianismo mundial. A sua intenção é agregar em torno da sua instituição todas as denominações ou instituições religiosas que se digam seguidoras de Cristo ou cristãs, todas as religiões em torno da sua fundação, porque o seu propósito seria unificar as religiões, unificar as instituições cristãs, e ele tem se empenhado a ponto de, por exemplo, só para você saber, aqui no Brasil,
ele doar para o estado de Minas Gerais aproximadamente 20 ambulâncias. Eu, pessoalmente, ainda na minha adolescência, participei de jantares com este homem, quando ele começou a se aproximar do Brasil, convidando pastores para assistir suas palestras, na tentativa de assediá-los para fazer parte da sua obra de unificação, para tentar fazer com que eles se unissem ao seu propósito. Eu falo com vergonha que vimos muitos pastores, digo isso até me sentindo constrangido, mas é fato, vimos muitos pastores entregarem seus estatutos de suas igrejas e se afiliarem a esta obra da unificação do cristianismo mundial. Vimos também até hoje, inclusive, lideranças grandes, de nome a nível nacional, se posicionarem a favor da sua crença e sua doutrina, e inclusive firmarem alianças com o reverendo Mon. Não cabe a mim aqui dar nomes e citar instituições, porque isto não é o propósito dessa ministração, mas a cada dia que passa ele tem assediado mais pessoas devido ao seu poder financeiro e o seu poder político. A atuação do reverendo Mon abrange movimento religioso, acadêmico, artístico, mídia, esporte, agricultura, tecnologia, medicina e pesca oceânica. Veja o grau de abrangência, a capacidade, o poder que esse homem exerce sobre as pessoas, que exerce sobre os lugares em que ele começa a agir, em que ele começa a atuar com a sua denominação e a sua instituição. Ele não deixa nada de fora do seu propósito. Ele vai para o movimento religioso, acadêmico, político, tecnológico, ele entra dentro da medicina, ele atua até dentro da pesca oceânica. Onde você pensar, existe algum representante do reverendo Mon, e isto não está fora da nossa realidade. No Brasil, já existem vários representantes dele, eu conheço vários. Se você observar neste slide, você vai perceber um estádio lotado. Já eu vou colocar esse slide mais aproximado para que você possa perceber. E esse estádio, ele está fazendo uma cerimônia equiparada a uma abertura de Olimpíada. E se você observar na parte, talvez, direita do seu vídeo, ou ali em cima no Data Show, você vai ver que aquele destaque em que aparece ele e a esposa dele com as mãos levantadas, ele está adentrando ao estádio, num ponto de referência, num ponto estratégico, em que todas as pessoas estão aguardando para uma grande cerimônia espiritual. Que cerimônia espiritual é essa? Como ele se autodenomina o Cristo, como ele se autodenomina o Messias, ele realiza uma cerimônia que é, vamos dizer assim, equiparada ao nosso batismo. Só que esta cerimônia que é equiparada ao nosso batismo é feita como uma cerimônia matrimonial, já que Cristo diz que ele é o noivo e a igreja a noiva, a esposa. Todas as pessoas que se afiliam à sua instituição passam por esse cerimonial, e os casais fazem esse cerimonial em forma de um casamento, em que, se você observar essa foto, você vai ver agora mais aproximado, milhares de casais aguardando para participar dessa cerimônia. Isto aqui não é apenas um enlace matrimonial. Isso aqui é uma aliança espiritual, é uma aliança religiosa. Isso aqui é eles declarando servos do reverendo Mon. Isso aqui é eles se dizendo que são noivas dele, que estão equiparadas à posição da igreja, como esposa de Cristo. Eles estão se colocando na mesma posição, na presença e na vida do reverendo Mon. Ele se declara, ele se autoafirma o Messias enviado de Deus, e ele busca a unificação do cristianismo no mundo sob sua liderança. Ele diz que Jesus não era o Messias genuíno porque ele não constituiu família, porque ele não conseguiu agregar e unificar todas as religiões. Ou seja, ele nega de forma bem clara que o Jesus que morreu na cruz, que o Jesus que deu a sua vida para te salvar, para me salvar, não era o Cristo, não era o Messias. Assim sendo, conhecendo a verdade como eu e você conhece, será que reverendo Mon pode entrar, a sua doutrina, o seu ensinamento absurdo? Isto aqui, irmãos, eu estou resumindo, mas para você ter uma base, um dos processos, um dos rituais da sua religião envolve, inclusive, a junção carnal de mulheres com o seu sacerdote, sob o pretexto de purificação espiritual, considerando que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, por meio de Eva, quando ela come do fruto, e aí ela vai dar a Adão, e Adão se contamina. Então eles querem fazer um processo inverso de purificação. As práticas são tão absurdas
que qualquer pessoa que conhece um pouquinho a verdade, com certeza não se engana. Mas aquele que não conhece a verdade, aquele que não tem uma experiência real com Deus, aquele que não tem a experiência com o Espírito Santo, não teve a sua vida pautada pela verdade do Evangelho, não tem um conhecimento da palavra como se deveria ter, facilmente é enganado. Mas, de novo, eu te afirmo, eu particularmente, pastor Itamar Vicentini, te afirmo, eu não consigo acreditar que a palavra de Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz, se possível, enganaria os escolhidos, eu não consigo acreditar que se refere a este homem, porque este homem tem uma doutrina fora da palavra, de forma tão declarada, de forma tão aberta, que qualquer pessoa que tem uma Bíblia na mão, que tem o Espírito Santo de Deus, se começar a comparar as suas palavras com as palavras de Jesus, com o Evangelho de Jesus, com certeza logo vai perceber que esse homem é um charlatão, ou é um falso Cristo, ou é um anticristo, mas jamais o verdadeiro Messias. Então eu não tenho dúvida alguma de que reverendo Mon seria incapaz de enganar um escolhido de Deus. Mas uma pessoa que não conhece a verdade com certeza seria enganado. Mas a ênfase da nossa ministração é aquele ou aquilo que poderia enganar um escolhido. E eu estou observando algumas doutrinas para que você perceba e note quantas existem por aí. Eu não tenho tempo e nem tenho capacidade aqui neste momento de abordar todas. Estou tentando enfatizar as que estão em maior destaque agora no nosso tempo. O próximo slide, você vai ver aí um homem que se chama José Luiz de Jesus Miranda. É um apóstolo porto-riquenho e ele é fundador e presidente do ministério Crescendo em Graça. Ele também se autodenomina Cristo, e ele diz que ele é o Cristo, o Jesus Cristo homem. Porém, se você observar na tribuna da sua igreja, no seu altar, você vai ler 3 S's. Não sei se é possível aí no slide ou no vídeo você visualizar, mas você vai perceber que existem 3 S's. Este homem é um empresário bem sucedido e já há muitos anos ele usava na sua empresa esta logomarca, 3 S's. E eu não estou falando de coisa que eu ouvi, não, eu estou dizendo daquilo que ele mesmo afirma. Se você fizer uma rápida pesquisa em vídeos que ele mesmo na internet está pregando, ele abriu recentemente uma igreja no Rio de Janeiro, eu ainda morava lá, eu acompanhei esse processo, e ele já falava na rádio. Ele deixa bem claro que esses 3 S significa 6, 6, 6. E ele usa em seu jaleco, em sua roupa de ministração, e em algumas das suas igrejas, não mais apenas o S, mas ele usa também já o número 666. Porém, ele se autodenomina o Cristo, o Jesus Cristo homem. Ou seja, ao mesmo tempo que ele diz ser o Cristo, ele também se autodeclara o anticristo. Ele mesmo tentando se passar por Jesus, ele se coloca na posição já de aquele que é um preparador de caminho para a besta, aquele que é um preparador de caminho para a manifestação do homem de Belial, como diz a Bíblia, e automaticamente ele se denuncia, ao mesmo tempo em que ele tenta se passar pelo Filho de Deus, o Messias, o Cristo, ele também se desmente com a sua doutrina equivocada. Porém, se você acha que este homem não tem fiéis, se você acha que este homem é um maluco, se você acha que esta pessoa aqui, este apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, é uma pessoa que não sabe argumentar, que não sabe vender sua mensagem, você está equivocado. Eu acompanhei algumas de suas mensagens, e ele pega o texto bíblico, ele manipula, ele distorce, ele confunde, e pessoas sem profundo conhecimento bíblico, ou imaturas na fé, ou despreparadas na sua vida e comunhão com Deus, podem sim ser seduzidas. Mas aquele que é um escolhido de Deus, aquele que tem uma experiência com Deus, aquele que conhece a palavra do Senhor, eu não imagino que seria enganado por esse homem. Por quê? Porque Jesus já alertou a sua igreja. Jesus já disse que viriam os falsos cristos. Nós acabamos de ler Mateus 24, versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. A igreja de Cristo, a genuína igreja de Cristo, aqueles que foram salvos por Jesus, aqueles que tiveram suas vidas transformadas, aqueles que tiveram experiência com o Espírito Santo e sua palavra, sabem desta verdade e têm a convicção que há um Jesus verdadeiro. Amém? E que ele vai voltar sim, que ele vai vir buscar a sua igreja sim, mas que este homem jamais é ele. Agora dê uma olhada nesse próximo slide. Esta é a logomarca que eu copiei do site da igreja dele, e ele usa a logomarca desta forma que você está vendo. Na sequência, você vai ver
por exemplo, uma criança que é filha de um dos seus adébitos, não é praxe eles usarem na testa essa marca, tá? Eles usam em partes do corpo. Mas esta criança, eu pesquisando, você pode pesquisar também, você vai encontrar as reuniões em que ele faz. Esta foto foi tirada em uma das reuniões em que a família, para agradar o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, fizeram estas marcas na testa da criança, não sei se é permanente, se não é, para agradar. Para você ter uma base, eu assisti um dos cultos dele via internet, e eles cantam esse louvor que a gente canta aqui: te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Aí você fala Jesus, lá eles falam José Luiz, certo? Eles adoram declaradamente esse apóstolo quando ele se diz o Cristo. Se você observar o próximo slide, você vai ver que mesmo ele usando o número 666, em todo lugar que ele vai, sempre rodeado por seguranças, perceba que tem 3 seguranças aí, você vai, dá para ver, não tem como não perceber, são 3 seguranças que estão, ele é recebido com reverências. Observe bem a posição, as crianças fazendo continência para a entrada dele. Vou passar o próximo slide, e você vai ver mais aproximado. Se você olhar o jaleco dele, você vai ver bem no seu peito, aqui em cima, você vai observar que ele tem o número 666 gravado no seu colete, que ele usa para ministrar. E este homem se diz o Cristo Messias. Ele já está no Brasil, ele é porto-riquenho, já tem uma potência enorme. Se você visualizar as fotos e os vídeos da sua igreja, a nossa igreja aqui é uma igreja de favela, perto da igreja que ele tem. A nossa igreja, sede, tem uma estrutura maravilhosa. Ele tem uma igreja parecida com a nossa, de tamanha estrutura que é a sua igreja lá. E a igreja dele é uma potência já em vários lugares do mundo. E ele se diz o Cristo. Porém, eu continuo afirmando, eu não consigo acreditar que um verdadeiro escolhido de Deus vai cair nesse papo, vai cair nessa conversa. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe, Jesus existe um só. Amém? Só existe um que vai voltar. E a Bíblia já nos advertia, mas quem não conhece a palavra é facilmente seduzido por este homem e levado ao engano. A sua igreja já está há quase 4 anos no Rio de Janeiro, já agrega fiéis, já existem seguidores que o seguem, mas eu duvido que esses seguidores podem se classificar como escolhidos de Deus, porque os verdadeiros escolhidos de Deus jamais serão enganados. Amém? Por isso que Jesus disse aqui em Mateus 24, se possível, enganariam os escolhidos. O próximo slide. Existe um personagem muito famoso, agora vou sair um pouquinho do campo daqueles que tentam se passar por Cristo. Você está vendo uma figura, está reconhecendo? Está reconhecendo? A figura de Buda. E este homem se tornou muito conhecido no mundo por sua filosofia, por sua doutrina, pelos seus ensinamentos. Porém, em sua doutrina, ele prega a reencarnação e o karma. Ou seja, ele prega que o homem vai ter que reencarnar para poder alcançar a purificação, a libertação de males, a encontrar com a luz, como eles dizem, e ao mesmo tempo, entre aspas, uma possível salvação, porque eles não creem no pecado como você crê, eles não entendem o pecado original como nós entendemos, então eles também não afirmam que o homem precisa de salvação. E o karma é sobre um destino, um sofrimento, uma situação, uma vida em que a pessoa tem que passar, ela é obrigada a viver e ela está destinada àquilo. Eles ensinam que a ciência e o amor são fatores essenciais do universo. E dizem que enquanto não se adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série das reencarnações terrestres. Ou seja, sob a ótica do budismo, esta pessoa vai ter que reencarnar, até que ela consiga adquirir o amor e conseguir encontrar o seu nível, né, de perfeição. Mas com que propósito? Já que eles não creem no céu e na salvação como nós cremos. Embora ensine que existam deuses, ou seja, devas, como eles afirmam, estes, segundo eles, são apenas seres celestiais que habitam temporariamente em mundos celestiais de grande felicidade. E tais seres, porém, não são eternos nesta forma e estão sujeitos à morte e eventual renascimento em reinos inferiores da existência. Apesar deles afirmarem, ou seja, entre aspas, reconhecerem que existam deuses e não um Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, eles afirmam que eles não são eternos e que estão sujeitos à morte. Ou seja, me desculpe, irmão, você que conhece a palavra de Deus, cairia
num conto desse, num engano desse, seria seduzido por uma doutrina como esta, que é tão clara e de forma tão contraditória à palavra de Deus? Eu penso que não, eu imagino que não, mas aqueles que não conhecem a verdade, com certeza seriam presas fácil. Também nesse próximo slide, você vê aí a foto de Confúcio. Claro que é uma imagem copiada de uma foto, não é fiel à original. E conhecido como Mestre Kong, ele foi fundador do confucionismo. E o princípio básico do confucionismo, que tem como procedência a China, é a busca do caminho. Ou seja, eles estão sempre buscando o equilíbrio entre as vontades da terra e as vontades do céu. Eles ensinam que o homem pode ser perfeito por si mesmo. Ou seja, então, eles logo negam a necessidade da obra do Espírito Santo. Eles logo negam a necessidade da conversão, do arrependimento de pecados. Aliás, eles também não creem no pecado original lá de Adão e Eva, como nós cremos. Eles logo negam a falta da necessidade de Jesus ter morrido para salvar o homem. Eles pregam a veneração e culto aos ancestrais e espíritos do universo. Para eles é muito importante que você preste culto aos antepassados, ou seja, isto é prestar culto a mortos. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela abomina o culto a mortos. Ela reprova, ela proíbe o culto a mortos, que se consulte mortos ou que se ofereça sacrifício e algum tipo de adoração ou veneração a mortos. Para ele, Confúcio, o criador do confucionismo, o céu, na realidade, é uma regra moral. Sabe o que ele afirma? Que quando alguém alcança a excelência moral, alcançou o céu. Então, quando o cara não mente, o cara é honesto, o cara tem caráter, quando o homem é fiel à sua mulher, fiel ao seu marido, quando a sociedade vive dentro de um parâmetro moral aceitável ou excelente, então é o céu. Que coisa mais absurda. Porém, é uma religião muito praticada, principalmente na China. Inúmeras deidades são adoradas no confucionismo: sol, lua, imperadores mortos, montanhas, rios importantes da China. Isso sem mencionar exatamente o culto aos mortos, aos antepassados. Eu, querido, mais uma vez enfatizo, desculpe, está sendo bem assim, repetitivo, enfático por enquanto nesta introdução, para você entender depois a conclusão desta mensagem. Eu fico perguntando, como pode alguém que conhece a palavra de Deus se enganar com uma doutrina dessa? É impossível se enganar com uma doutrina dessa. Então, novamente, eu imagino que Mateus 24 não se refere a Confúcio. Não se refere a Confúcio, porque a doutrina de Confúcio é claramente uma oposição à verdade de Deus. A doutrina de Buda é claramente uma oposição à verdade de Deus. A afirmação do apóstolo José Luiz Miranda, dizendo que é o Cristo, de Reverendo Mon, dizendo que é o Cristo, o Henrique Cristo, dizendo que é o Cristo, é claramente uma contrariedade à verdade bíblica. Então um camarada desse não me engana, me perdoe, mas o diabo vai ter que usar uma estratégia melhor, vai ter que ser mais espertinho, porque não vai me levar nessa conversa aí não. Então observa bem, crente, Jesus estava falando de coisa mais séria. Diga a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: ei, Jesus estava falando de coisas mais sérias. Eu sei que pode parecer absurdo para você achar que isso não é sério o suficiente. Para quem conhece a palavra, não. Para o mundo que não conhece a verdade, sim. Com eles sim nós temos que se preocupar, que o mundo facilmente é enganado por isso. Nós vemos hoje artistas, pessoas da alta sociedade vivendo no budismo, que aliás é uma seita que tem crescido muito no mundo. Aqueles que praticam as doutrinas de Confúcio, porque é mais filosofia do que religião, tem crescido cada vez mais no mundo, principalmente nos países ali ocidentais. Então, querido, você precisa entender que nós temos que vigiar sim com essas doutrinas, mas estas doutrinas não oferecem risco direto para nós, o povo salvo em Jesus Cristo. Elas oferecem risco direto para o povo que não conhece a Deus. Nós temos que tomar cuidado, que existem algumas sim, que oferecem risco direto a nós, a igreja de Cristo. Você já deve ter visto esse personagem. Este personagem é Krishna. E a base da doutrina Krishna é a crença na reencarnação e na liberação das limitações físicas e morais que o corpo físico impõe e que nos prendem na roda infinita de reencarnações sucessivas. Você prestou atenção que até então todos os segmentos religiosos que nós estamos abordando, eles têm uma doutrina em comum, que é a reencarnação, que é o equívoco do novo nascimento. É a má interpretação da doutrina da ressurreição e do novo nascimento que Jesus pregava. É uma
falha e fraca tentativa de interpretar os ensinamentos de Cristo, porque, aliás, todas essas religiões aproveitam algumas partes dos ensinamentos de Jesus, mas abolem de suas doutrinas tudo aquilo que ele falou a respeito dele e do seu Pai como verdade suprema. Simplesmente aproveitam apenas como filosofia e não aplicam como princípio de fé e regra de vida, como nós, os cristãos, fazemos. Os praticantes da doutrina de Krishna creem que se eles fracassarem em compensar seus pecados nesta vida, eles vão ter uma outra chance na próxima, e assim na outra, até a perfeição final. Quando na realidade a palavra de Deus diz em Hebreus, que o homem está ordenado uma só vez, depois disso o resto do juízo. Ou seja, você precisa buscar a perfeição, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa consertar e colocar a sua vida no altar de Deus, na presença de Deus em vida, porque depois de morto não haverá outra possibilidade. Mas o assunto não é aqui a reencarnação, só estou enfatizando para você perceber. Eu creio que você já deve ter encontrado com alguns monges praticantes da doutrina Krishna, os conhecidos como os Hare Krishna, pelas ruas, vendendo literatura. Eles são submetidos a algumas práticas absurdas, como por exemplo, apenas uma refeição diária. São vegetarianos, têm que levantar às 3 da manhã para um banho de purificação, às 4h30 eles têm que prestar culto a Krishna, às 7 horas da manhã de novo eles precisam repetir o mesmo ritual. Eu pergunto, se você crente tivesse que fazer isso, faria? Não sei, mas não estou aqui para discutir a parte aparentemente bela da prática religiosa desse pessoal, que ao mesmo tempo é até admirável. Nossa, que devoção, nossa, que comprometimento com a causa da sua fé. Mas é justamente o que a Bíblia diz: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Quanto mais excelentes eles forem na sua prática religiosa, mais atenção eles vão chamar, mais admiração eles vão causar. Assim sendo, mais adébitos eles vão agregar à sua crença. Esse outro slide faz menção à figura e à pessoa de Maomé, o profeta do Islã, o escritor do Alcorão. Este homem é conhecido por sua grande influência no mundo islâmico, e você sabe disso. E o mundo islâmico é totalmente contrário aos judeus e os cristãos. Aliás, existem citações do Alcorão mandando matar judeus e mandando matar cristãos, porque segundo Maomé, Adão foi um profeta, e ele trata Adão como o escolhido de Alá. Noé foi profeta, ele trata Noé como pregador de Alá. Abraão foi um profeta, estou falando segundo Maomé, tá certo? E aí Abraão teria sido amigo de Alá. Moisés, sim, esse foi profeta, não só para Maomé não, mas para nós também. E ele diz que ele então era o porta-voz de Alá. E aí ele trata Jesus como profeta, e aí ele trata Jesus então como a palavra de Alá, aquele que trouxe a palavra de Alá. E aí, por fim, Maomé, o profeta, ele mesmo, é o apóstolo de Alá. Sabe quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que estabelece o fundamento de uma doutrina. É aquele que estabelece os parâmetros de uma doutrina. Então veja que ele se coloca acima de Cristo. Para os muçulmanos, Jesus Cristo foi apenas um desses mais de 124 mil profetas enviados, sendo que Maomé seria então superior a Cristo. Segundo a doutrina islâmica, Jesus não é Deus. Ele não foi crucificado na cruz para salvar o homem. Eles negam o pecado original também. Eles têm total contrariedade às verdades bíblicas. Automaticamente, claro, óbvio que é uma doutrina muito complicada, muito complexa, mas quem conhece a verdade e está informado sobre os pontos contraditórios dessa doutrina não vai se enganar com esta mensagem, não vai se enganar com essa doutrina, porque toda doutrina que nega Jesus como Senhor, que nega Jesus como Messias, que nega Jesus como Filho de Deus, como Salvador, não dá para aceitá-la. A exemplo, por exemplo, dos famosos testemunhas de Jeová, que não tem Jesus como Salvador, que não tem Jesus como Filho de Deus, o reconhece apenas como um profeta e não como Salvador. E todo aquele que não reconhece Jesus como Filho de Deus, a palavra de Deus diz que está negando o Filho, então está também negando o Pai. Amém? Na sequência, estou concluindo essa parte, falando das religiões. Você vê uma imagem de Allan Kardec, um francês, que é o maior nome do espiritismo científico, o chamado kardecismo, e suas doutrinas têm grande aceitação em meio à alta sociedade. E ele, o que ele fez? Allan Kardec, ele pegou toda a doutrina kardecista, que leva o seu nome, mas toda a doutrina do espiritismo científico, que tem procedência
lá nos faraós, lá no Egito antigo, aquela doutrina da reencarnação, todo aquele processo, e ele reescreveu, ele reorganizou esses ensinamentos e trouxe para o nosso tempo. Aliás, é uma coisa muito complicada de se entender. Eu estudei, dei uma analisada na doutrina dele, é muito complicado de se entender e de se aplicar, mas ele trouxe para o nosso tempo e ele prega o seguinte, que só pode ser salvo aquele que pratica boas obras, ou seja, tanto que você deve estar acostumado a ver em alguns carros, em algumas casas, ou dentro, ou na frente de algumas instituições espíritas, a seguinte frase: não há salvação fora da caridade. A caridade que ele se refere não é necessariamente o amor, e sim a prática do amor, ou seja, as boas obras, você socorrer necessitados, você cuidar de pessoas carentes, ou seja, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito louvável, tudo isso é muito interessante e até bíblico, mas ninguém é salvo por obras, nós somos salvos pela graça de Cristo, e diz a palavra que isso não vem de nós, é dom de Deus, amém? Eles também ensinam que a reencarnação é um meio de purificação e aprimoramento do homem. Eles insistem na mesma doutrina que o homem precisa reencarnar para ser purificado e para ser aperfeiçoado. Eles se referem a Jesus apenas como alguém que alcançou esta suposta purificação, ou seja, como resultado de muitas reencarnações. E eles dizem que todos um dia poderão ser um tipo de Cristo, ou seja, na ideia deles, até você um dia poderá ser um tipo de Cristo. Eles não creem em Jesus como Filho de Deus e como Salvador. Eu pergunto para você, pergunte ao irmãozinho que está do teu lado aí, você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Você creria então numa doutrina que nega Jesus como Senhor e Salvador? Eu acho que não. Eu penso que não, porque eu não creria. Eu prego Jesus como Senhor e Salvador, então eu jamais seria enganado com esse tipo de ideologia, com esse tipo de ensinamento, até porque ele é totalmente fora do contexto bíblico. Eu não estou fazendo aqui necessariamente uma contestação bíblica dentro deste assunto, porque eu só estou discorrendo eles para você entender a conclusão dessa palavra, você vai compreender a razão dessa introdução. Chico Xavier, no Brasil, se tornou o maior difundidor desta doutrina por suas famosas psicografias, e inclusive com destaque na mídia e apoio de famosos. Eu cansei de ver atores, atrizes, pessoas que estão em ênfase na mídia, falando que tiveram experiências positivas com as psicografias de Chico Xavier. O candomblé e a umbanda, e alguns segmentos também até da própria mesa branca, têm ascendência no kardecismo. Os mesmos espíritos, supostos espíritos, guias, exus e orixás que atuam ali, também atuam lá. Não se engane com esse respeito. Eu não vou entrar nesse mérito, porque o objetivo da ministração não é este. Mas, dentro deste conceito, dentro desta ideia vendida, nós percebemos que a psicografia é consultar mortos, porque supostamente quem está psicografando recebe uma entidade, ou seja, possivelmente uma manifestação de um querido morto, que vem por meio daquela entidade que ali se manifesta, que usa a mesma voz, que usa a mesma escrita. No caso da psicografia é a escrita, a assinatura é igual. Já houve casos de reconhecimento de assinatura em cartório, da coisa ser tão fiel, e isto leva muitas pessoas a crerem, porque a evidência é tão clara, está ali tão diante dos olhos, tão patente aos olhos, que as pessoas não conseguem não acreditar, não consegue deixar de acreditar naquilo. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que Deus condena consultar os mortos, que Deus abomina esse tipo de prática, esse tipo de atitude, e o Senhor tem isso como o engano, uma operação do erro, e a palavra de Deus fala muito a este respeito. Então, com certeza, um escolhido de Deus não se enganaria com isso. Você está vendo que eu estou enfatizando demais essa questão? Eu quero que você pense bastante, porque no final você vai me entender. Então, assim sendo, apesar de vermos filmes agora aí na mídia, apesar de vermos agora novelas pregando tanto essa doutrina, quem conhece o Evangelho, quem tem experiência com Deus, não se engana com esta doutrina. Apesar do perigo e da gravidade das doutrinas destes já citados homens, líderes e religiões que já falamos, nos resta então fazermos aí uma pergunta, e eu quero que você se questione comigo: como de fato então estas doutrinas que nós observamos e seus pregadores, seus líderes, seus ensinamentos poderiam atingir os escolhidos de Deus? Eu fico me imaginando de que forma um crente convertido, genuinamente convertido, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você tem certeza da sua conversão?
Mais forte, irmão, fala aí, você tem certeza da sua conversão? Eu fico perguntando, apesar de todo o perigo, a gravidade, a seriedade das distorções doutrinárias, da contradição doutrinária, do equívoco doutrinário, do engano doutrinário que, sabe, que a gente viu aí nessas ideias, e olha que eu não pude aprofundar as argumentações ou a contestação doutrinária, que o objetivo da ministração não é este. Eu pergunto como de fato essas doutrinas poderiam nos afetar. Desculpe, meu irmão, eu não estou menosprezando nenhuma delas, porque Paulo diz que nós não podemos subestimar o ardis de Satanás, ou seja, a artimanha do inimigo. Ele vai usar de todos os meios para seduzir, para enganar, para corromper, para derrubar. Eu não vou subestimar, mas eu estou te falando com toda a convicção. Querido, para quem conhece a palavra de Deus, isso é balela, isso é fichinha. Isso aí é café pouco, como diz o povo lá no interior. Então eu fico me perguntando, o que Jesus quis dizer aqui em Mateus 24, 24? Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. O que realmente seria capaz de, se possível, enganar os escolhidos? Vamos observar então. Teria que ser uma coisa com uma possível verdade. Desculpe eu usar o termo possível verdade, porque eu não consigo usar o termo verdade semelhante. Porque se eu falar verdade semelhante, eu estou equiparando as duas coisas como iguais. Por isso que eu estou usando aqui uma possível verdade, né? Teria que ser algo que é tão parecido com o verdadeiro que leva a gente a achar que é verdadeiro, que leva a gente a ficar confuso, que leva a gente a ficar achando que de fato aquilo é real. Sabe quando você não tem conhecimento, por exemplo, com dinheiro falso? Você pega, você recebe e você acha que está na mão um dinheiro verdadeiro. Mas quem tem experiência com o verdadeiro não se engana. Verdade ou não é, pessoal? Amém? Quando você está acostumado com pessoas sinceras, com pessoas que realmente vivem com integridade na presença de Deus, você está acostumado com coisa sincera e verdadeira. Quando você se depara com alguém que é menino na fé, com alguém que está brincando com a sua vida espiritual, quando você se depara com uma mensagem que não é real do Evangelho, não é genuína na palavra de Deus, você logo percebe que aquilo não tem procedência. E há uma reação, uma rejeição natural em nós, provocada pelo Espírito Santo, porque ele é verdadeiro e ele não tem comunhão com a mentira. Amém, pessoal? Mateus 24, 24, vamos ler de novo, está escrito aí: surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. É aí que eu quero chamar a sua atenção então para um movimento que está crescendo no mundo. Não começou no Brasil, não. Eu não tenho tempo aqui nessa ministração para narrar toda a sua procedência, mas o movimento carismático, ao meu ver, oferece um grande perigo nos nossos tempos. Ele tem atuado causando confusão na mente de muitas pessoas, gerando incerteza da fé de muitas pessoas. Eu conheço pessoas que saíram da igreja cristã, da igreja evangélica, pessoas que eram batizados, pessoas que supostamente eram convertidos e voltaram à antiga igreja de Roma, voltaram à igreja católica, apostólica, romana. E eu me pergunto por quê? O que fez com que essas pessoas retornassem para lá? A impressão de que Deus estaria mudando aquela igreja. A impressão de que estaria acontecendo ali um grande avivamento. A impressão de que eles estariam agora pregando a verdade como a igreja de Cristo realmente prega. E aí que eu quero chamar a sua atenção, porque é assim que nós vamos ser enganados. Neste slide, você vê a imagem de um senhor honrado, digno. Nós não estamos aqui para criticar pessoas. Nós discordamos no campo das ideias. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Deus ama o pecador, não o pecado. Amém? Então nós temos que olhar para essa pessoa, uma pessoa honrada, uma pessoa de bem, e que na sua crença, naquilo que ele acredita, ele está fazendo com sinceridade, porque eu vejo que está fazendo, se empenhando. Só que a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o príncipe deste século cegou o entendimento deles, para que não vejam a luz do Evangelho e não conheçam a verdade do Evangelho. Este homem é o Monsenhor Jonas Abib. Ele é fundador e presidente do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Comunidade Canção Nova. Os dados divulgados a respeito do movimento carismático em 2004 pela revista Veja, eu pus alguns aqui. Eles possuem um templo que custou algo em torno de 15 milhões de reais e é considerado o maior templo do movimento na América Latina. E esse templo seria para 7 mil pessoas sentadas, com uma área
construída de 22 mil metros quadrados. Nós não estamos falando de uma igrejinha, de um povinho que não oferece perigo para ninguém, nós estamos falando de uma potência. Eles possuem sítios para acampamento e para encontros. E no ano de 2004 já tinham 515 mil dizimistas fiéis. Sabe por que a igreja evangélica está perdendo espaço para eles? Justamente porque eles começaram a adotar os princípios que a igreja evangélica adota, a mensagem que a igreja evangélica prega. E eles começaram a viver e aplicar. Eles têm 27 emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil. 3 emissoras de TV e outros canais em 20 estados do Brasil e alguns países como Estados Unidos, França, Portugal e outros. Tem um portal na internet com mais de 1,5 milhão de acessos mensais. Isso são dados que eu colhi em 2004, quando eu me interessei por esse assunto. Tá? Imagine bem. E eles também têm aí em torno de 1 milhão, em torno de 15 milhões de reais em despesas mensais. E isto foi uma entrevista registrada na revista Veja, eles fazendo um levantamento sobre o movimento com seus coordenadores. Nesta foto você vê alguém que já é famoso para você, Padre Marcelo Rossi, um dos nomes mais conhecidos do movimento devido ao estilo carismático de suas missas. Você deve ter visto ele já em show da Xuxa, no programa do Didi, no Faustão, em Gugu Liberato, em tantos outros programas, com aquela simpatia, com aquele carisma, às vezes até aguentando um pouquinho de piadinha para cima dele. Ele ia lá, levava sua mensagem e conseguiu cativar milhões de pessoas. Como ele ficou conhecido? Cantando as músicas evangélicas. A que mais fez sucesso? Tem anjos voando neste lugar, sonda-me, aquele Basta Querer, e agora recentemente também regravou Noites Traiçoeiras e tantas outras. Ele foi um dos primeiros nomes que a mídia começou a explorar para levar, para difundir este movimento. Depois dele, um com tanto nome igual foi o Padre Léo. Quem conheceu, quem viu o Padre Léo alguma vez na televisão aí? Era um grande palestrante do movimento carismático. Eu tive um contato pessoal com ele na cidade de São José do Rio Preto, uma emissora de rádio, de uma simpatia maravilhosa, e tinha um carisma maravilhoso, e quando pregava, às vezes pregava melhor do que eu, e quando falava algumas verdades, às vezes falava melhor do que eu falo, e eu ficava impressionado com aquilo. Infelizmente, mesmo depois de ter escrito 25 livros, ele que era músico, compositor, estava no movimento carismático desde 1973, ele morreu vítima de um câncer aos 45 anos, em janeiro de 2007. Padre Léo era conhecido por suas palestras muito bem-humoradas para casais, para jovens nos acampamentos, e arrastava multidões por onde passava. Este aqui, não sei se dá para você visualizar, está um pouco desfocado. Este aqui é o Padre Alberto Gambari. Você vai falar: pastor, eu vim aqui para o senhor falar desses líderes para mim? Sim, para você entender, e já já você vai compreender o porquê isso tudo. Veja o tema da mensagem na capa do seu CD: envia o Espírito Santo. Padre Alberto Gambarini é o mais entusiástico pregador e escritor do movimento. Ele também coordena os famosos encontros com Cristo lá em Itapecerica da Serra, e ele é como um Silas Malafaia dentro do movimento. Fala com muita eloquência, com muita contundência, com muita franqueza, e prega com entusiasmo e eloquência que muitos pregadores evangélicos não têm. E se você assisti-lo, você fica cativado, porque eu já fiquei. Ao vê-lo, em toda a sua mensagem parecia muito coerente, exceto no final, quando ele começou a cumprir os dogmas de Roma, e aí a gente percebe que alguma coisa realmente ainda está errada nessa história. Bom, não tinha como eu concluir essa parte sem mostrar esse personagem. Esse personagem é o Padre Fábio de Mello. Bonitinho ele, né, pessoal? Dá até inveja. Hoje ele é o principal ícone do movimento na mídia. É o cara que mais aparece na televisão, faz shows em vários lugares do Brasil. É o Fábio Júnior Pároco, né? É o padre que parece o Fábio Júnior. Aliás, hoje a gente perdeu para o Fábio Júnior, né? Teve uma pessoa que ligou para mim e falou: pastor, desculpa, não vai dar, eu tenho que ir lá no show do Fábio Júnior, porque minha mulher quer ver ele. Irmão, eu quase gastei toda a minha ministração que eu ia dar agora no telefone com a pessoa, mas eu falei: Jesus, eu me seguro, né? Que Jesus volte logo,
porque o dia que a igreja perde uma pessoa no culto por causa do Fábio Júnior, é sinal que a coisa está séria mesmo. Nesta foto você pode ver a simpatia dele no Jô Soares. Inclusive eu assisti essa entrevista, porque eu gosto de acompanhar esses fatos, porque como líder que sou, eu preciso ter opinião a dar a respeito desses assuntos. E aqui você vê ele pregando em um dos acampamentos, mas note que ao seu lado existe uma imagem de um Cristo crucificado ainda e continuado lá na cruz, morto. O Jesus que nós pregamos é um Jesus que não está mais na cruz. Diga a pessoa que está ao seu lado: Jesus não está mais na cruz. Amém? Fala assim: também não está mais no túmulo. Fala bem forte: ele ressuscitou. E apesar de ser um pregador entusiasmado também, muito eloquente, o padre Fábio de Mello, ele fala de forma mansa, porém bem contundente. Já assisti suas palestras. Porém, querido, usa muito neurolinguística em suas mensagens, muito filosofia e psicologia, e em suas palestras, a maioria delas são ministrações de autoajuda. E às vezes, assim sendo, algumas pessoas não observam o que há por trás desse contexto. Qual é o objetivo disso tudo? Aí, nós começamos novamente a se questionar: pastor, onde estaria o engano neste movimento? Qual seria o motivo de preocupação para a igreja com este movimento nos tempos atuais? Porque até agora o senhor me mostrou líderes, pregadores, religiões, mas o que o senhor quer afirmar com isso? Eu quero afirmar com isso, ao te mostrar esses personagens que alcançaram destaque na mídia, que conseguiram arrastar multidões, que conseguiram credibilidade, confiança, inclusive de personalidades. Recentemente eu vi a Xuxa se referindo ao padre Fábio de Mello e ao padre Marcelo Rossi de uma forma muito carinhosa e admiração, e fazendo recomendações pessoais a eles. Isto é até interessante, que bom que de alguma forma esses personagens famosos estão se interessando pela espiritualidade. O problema é que muitas vezes fazem como Zaqueu, estão subindo em figueiras bravas por aí, quando na realidade Jesus está querendo encontrá-los, e eles estão procurando Jesus em figueiras bravas, estão subindo em determinados pontos religiosos, determinadas crenças religiosas, onde eles podem ser enganados, induzidos ao erro, ao pecado, e correndo o risco de perder a sua salvação. A minha preocupação como pregador, como profeta de Deus, em abordar esse assunto é porque a igreja está sendo seduzida. Há questionamento, há dúvida, há incerteza por parte daqueles que se dizem cristãos. Eles ficam se perguntando: não, só pode estar acontecendo um avivamento. Deus está agindo ali, há um mover de Deus ali. É impossível, porque eles estão vendo inclusive pessoas nesses retiros espirituais levantando as mãos e falando em línguas. Eles estão vendo, inclusive, esses dias eu vi um daqueles ministros, se eu não me engano, o nome dele, acho que é o padre Rogério, fazendo revelação, que a Bíblia chama de palavra de conhecimento, dom, realmente, onde o Espírito Santo traz à tona algo que ninguém sabe e revela a respeito daquela vida. E eu vi aquele padre fazendo isso, e algumas pessoas devem estar se perguntando: mas aí, pastor, então como é que fica isso? Vamos observar. Eles estão pregando Jesus, sim ou não? Estão pregando Jesus. Estão criticando abertamente o aborto. Eu vi aquele senhorzinho que eu te mostrei ali, o Monsenhor Jonas Abib, pregando e dizendo: senhor excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso então presidente na época, o senhor não pode se dizer católico se posicionando a favor do aborto. E ó, pau, pregou. Mas falou que eu fiquei sentindo inveja daquele camarada. Eu falei: olha, eu duvido que talvez teria um pastor com coragem de afirmar estas mesmas palavras, se tivesse um presidente talvez se dizendo evangélico, contrariando a fé, os princípios evangélicos, fazendo isso. E ele pregou, argumentou e condenou a atitude do nosso então presidente na época, que se diz católico praticante, ser a favor do aborto, já que a igreja católica diz publicamente que não aprova o aborto. Você vê, por exemplo, os padres pregando contra adultério. Quem já viu aí, diga amém. Eu já vi. Pregando contra a fornicação, ou seja, o sexo entre solteiros fora do casamento. Vícios, contra o mau caratismo. Eles estão enfatizando a necessidade de agir com honestidade. Você vê eles pregando contra crimes, que o homem não pode matar, não pode roubar. Você vê eles pregando contra a corrupção, inclusive agora nessa campanha política, muitos deles se posicionando e dizendo a sua posição, exigindo do povo consciência na hora de votar. Eles inclusive, aliás, têm incentivado a leitura da Bíblia, coisa que antes não se fazia no catolicismo. Aliás, não se usava a Bíblia dentro de uma igreja católica. Não se usava a Bíblia. Hoje você vê católicos com a Bíblia na mão. O que está acontecendo?
seria um avivamento? Olhe para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela, você acha que é um avivamento? Pergunta aí, pergunta para alguém que está à sua direita, à sua esquerda, atrás de você. Fala um pouquinho aí, diga assim, você acha que é um avivamento? Há quem ache. Há quem diga o seguinte: Deus está fazendo uma obra dentro da igreja de Roma. Então vamos observar isso. Eu estou já partindo para a conclusão. Primeiro, por que eu digo que o movimento carismático é um engano? Porque eles não pregam só Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: eles não pregam só Jesus. Diferente de mim e de você. Aqui eu não prego Jesus mais pastor Custódio Rangel Pires. Aqui eu não prego Jesus mais pastor Itamar Vicentini. Eu não prego Jesus mais penitência. Jesus mais esta ou aquela regra para você ser salvo. Eu prego Jesus, o único canal de salvação. O único que deve ser adorado, venerado, cultuado é Jesus. Amém? O problema é que eles pregam Jesus, mas eles agregam a Jesus a intercessão de Maria e equiparam Maria a Jesus. Eu conversei com vários irmãos que já se converteram, que foram do movimento carismático, inclusive um deles, o nosso líder de jovem, o irmão Alexandre de Jesus Barbosa, que era para estar aqui com a gente hoje, não pôde estar. E ele diz, inclusive, que nos grupos de oração do movimento carismático, regularmente eles eram chamados a conversar, que eles poderiam falar de Jesus, mas não poderiam deixar de colocar Maria de igual para igual com Jesus. Porque não poderiam esquecer da importância, do valor e aquela coisa toda que Maria tinha. Nós cristãos respeitamos, amamos e honramos Maria, amém? Uma irmã digna de respeito, e a Bíblia diz: honra quem tem honra. Ela foi escolhida para ser a genitora do Senhor, não é em vão, é porque com certeza ela tinha valores morais e espirituais para isso. Mas eles insistem em manter Maria como mediadora. E o que diz a palavra do Senhor a este respeito? Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus. Amém? Eles insistem em continuar pregando os dogmas de Roma, equiparando eles com a Bíblia. Como assim? Dogmas de Roma equiparando com a Bíblia. O que o Papa falou, meu irmão, não interessa se a Bíblia não falou, tem que obedecer. E aí está um problema. Porque eu tenho um pastor presidente, eu tenho um superintendente, nós temos um conceito, uma doutrina que pregamos, mas está aqui, ó, fundamentado na palavra. Não existe a Bíblia, no movimento evangélico não existe a Bíblia e uma cartilha à parte que nós vamos seguir. Não existe a Bíblia e as normas deste ou daquele líder. Não, tudo que se prega dentro de uma igreja evangélica, tudo que se prega dentro da casa de Deus é apenas a Bíblia Sagrada. Está fundamentado apenas na Bíblia Sagrada. Não existe invencionice do homem, não existe determinação. Toda vez que isso aconteceu na igreja, a igreja sofreu retrocesso e a igreja pecou. Mas não há nenhuma norma ou regra colocada por um líder religioso dentro da igreja como meio de salvação. Nós não agregamos, nós não acrescentamos a graça de Cristo mais nada para você ser salvo. Você é salvo pela graça de Cristo. Diga à pessoa que está ao seu lado: você é salvo pela graça. Eles também, apesar de se dizerem avivados e terem tido uma experiência com o Espírito Santo, eles mantêm os ensinamentos antibíblicos, como por exemplo, purgatório. A Bíblia deixa claro que não existe purgatório. Segundo, batismo de crianças. A Bíblia deixa claro que a criança tem que ser apresentada e não batizada. Terceiro, o celibato. A Bíblia não impõe isso como doutrina. Aliás, Paulo contestou pregadores que da sua época vinham proibindo o casamento e ensinando a prática do celibato. E aliás, o catolicismo insiste em afirmar que Pedro é o fundador da igreja de Roma, e eles esquecem que Jesus coroou a sogra de Pedro, e Pedro era casado. O único apóstolo que defendia o estado de solteiro permanente era Paulo, e não como doutrina, e sim como uma escolha pessoal para dedicação à obra de Deus, mas não como uma doutrina. Não se pode impor isso como doutrina. Outra coisa interessante, que eles insistem em pregar a encomenda de almas, fazendo as missas de sétimo dia e de outros dias e de mais dias. Também a intercessão de santos. Nós entendemos à luz da palavra de Deus que quem morreu, segundo diz a palavra, não tem mais nenhuma participação no mundo dos vivos. Morto algum participa do mundo dos vivos. Então, quando eu peço a um santo, ou seja, a um suposto religioso dedicado e aplicado à sua fé que morreu, eu faço uma reza, uma prece, uma oração envolvendo o nome dele, pedindo a ele, ou por meio dele alguma coisa, eu estou invocando mortos. E isto é
a Deus, segundo diz a palavra, é abominação. Amém? Também pregam a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É a crença de que quando você vai participar da Santa Ceia, o pão se transforma em carne, e que ainda que os acidentes sejam o mesmo, ou seja, ainda que a aparência do pão continue sendo pão, aquilo é carne. Então eles dizem que você não pode mastigar, que você estaria mastigando o corpo de Cristo, e transformam esta crença justamente numa crença que procede do espiritismo, e isto é perigoso, é uma coisa mística, do misticismo, que a igreja não aprova, e a Bíblia não diz isso. Isso para citar apenas algumas das doutrinas que o movimento carismático mantém. As suas missas, ou cultos, ou reuniões, como quiserem chamar, você percebe que existem menos imagens, mas ainda há lá uma grande cruz com um Cristo pregado. Você viu agora recentemente aqui a imagem que eu te mostrei no slide, e ainda existe aquela entrada do suposto corpo de Cristo, que se tornou, depois da transubstanciação, o corpo, onde ele é venerado, as pessoas adoram, erguem suas mãos para aquela imagem que vai entrando ali, e você percebe que isto ainda é mantido dentro do movimento carismático. Eu estou te chamando a atenção porque eu chamo isso de engano, para você me entender. Segundo, eles pregam contra pecado, e aqui que eu quero enfatizar mais a minha colocação. Observe isso. Eles pregam sim contra pecado. Sim, eles são enfáticos contra a prática de pecados em suas mensagens, o que já é um grande progresso, porque você já foi católico. Eu tenho uma mãe que foi filha de Maria. Meu pai foi festeiro dentro do movimento católico, pastor, graças a Deus, depois de convertido. Meu avô também. Mas eu ouvia meus pais contando como funcionava, e a igreja não era clara, não era específica a esse respeito. Hoje, você liga a televisão, você vê o padre pregando contra aborto, contra adultério, contra fornicação, contra corrupção, contra mau caratismo, desonestidade, contra mentira. Você fica admirado. Mas sabe o que acontece? Eles fazem o que toda religião faz. Pastor, o que toda religião faz? Eles só condenam os pecados que são diretos contra o próprio homem, e apenas indiretos contra Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: eles condenam os pecados que são diretos contra o próprio homem. O que eu quero dizer com isso? Olha só os pecados que eles mais condenam: adultério, prostituição, vícios, mentira, corrupção, desonestidade e outros. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Olha a explicação que Paulo dá a respeito do adultério, da prostituição, de pecados que envolvem o corpo. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Eu vou usar esse texto como uma forma de eu te explicar o que eu quero dizer sobre pecado contra o próprio homem. Falar contra adultério é prestar um serviço à sociedade. Falar contra a fornicação é prestar um serviço à sociedade. Falar contra vício, mentira, corrupção, desonestidade, isso é tudo muito lindo. No campo da filosofia é maravilhoso. Isso é uma coisa muito ética. Religiosamente falando, que coisa linda. Olha, aquele povo é sincero. Mas preste atenção que eu vou te chamar a atenção, você vai entender, eu estou concluindo, mas preste atenção aqui. É fácil condenar pecado que está relacionado à natureza do homem. Querido, é um favor que eu faço quando eu conscientizo as pessoas a não adulterar. Porque cada vez que um homem trai a sua mulher, que gera talvez uma separação, é mais uma família problemática, são mais filhos problemáticos, há uma desordem na sociedade. Cada vez que uma família se destrói, se divide, nós criamos problemas sociais, nós criamos problemas de estrutura, né? Nós criamos situações, criamos dificuldades várias, porque toda vez que uma família se divide, gera transtornos emocionais, psicológicos, financeiros, abala a nossa sociedade. Falar contra a prostituição é um favor. Quanto menos moças forem mães sem uma gravidez planejada ou serem mães solteiras, melhor. Quanto mais a gente conscientizar os nossos jovens a não terem uma vida deliberada de prática de sexo de uma forma promíscua, melhor, porque vamos ter menos doenças sexualmente transmissíveis, vamos ter menos crianças nascendo sem planejamento e fora de um contexto social ou familiar adequado. Falar contra vícios é uma maravilha, porque eu estou incentivando a pessoa a ter uma vida saudável. Eu estou incentivando a pessoa a ter uma vida, a sua dignidade, a sua moralidade, sempre
agradável. Eu estou prestando um serviço à sociedade porque um menos embriagado na rua é menos um indivíduo causando problema e gerando transtorno. É menos um violento no trânsito, é menos um agredindo a esposa ou os pais ou os filhos. Pregar contra a corrupção é algo muito honesto e direito, porque me interessa, afinal de contas meu dinheiro está em jogo, eu sou pagador de impostos, eu também quero respeito e eu quero ser respeitado naquilo que eu estou como cidadão investindo na minha nação. Ensinar as pessoas a serem honestas é muito louvável. Só que eu vou te perguntar uma coisinha. O que isso aqui fere a Deus diretamente? Em nada. Em nada. Isso aqui só fere o homem. O homem que trai a mulher, pergunta para quem já traiu. Pergunta para quem já se separou. Pergunta para quem já se prostituiu. Pergunta para quem teve um filho fora da hora, um filho não planejado. Pergunta para quem já cometeu um aborto. Quem já passou por uma experiência como essa. Pergunta para você ver qual foi a consequência, o peso na consciência, a dor, a frustração, a decepção, a culpa pro resto da vida, o transtorno emocional, psicológico, o dano financeiro. Pergunta. Ou seja, isso aqui fere a Deus? Desculpe, eu não estou aqui menosprezando esses pecados, não. Eu não estou dizendo para você que não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que Deus não está nem aí para adultério, para prostituição, para fornicação, para vício. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esses pecados estão relacionados à natureza humana. Estão relacionados a você. Fere mais a você, causa mais dano a você do que a Deus. Então pregar contra esse tipo de pecado, desculpe o termo, é moleza, é interessante, é tudo muito bonito no campo da filosofia. Agora eu quero ver o seguinte, eu quero ver você pregar contra os pecados que ferem a Deus. Diga assim comigo, pregar contra pecados da natureza humana é fácil e interessante para qualquer religião. Por quê? Porque não requer renúncia. A religião não vai ter que renunciar aos seus dogmas, aos seus preceitos próprios. Ela não vai ter que se desmentir, ela não vai ter que se desautorizar. Por que o movimento carismático não começa a pregar contra os pecados que ferem a autoridade e a santidade de Deus? Porque eles estão pregando contra os pecados da natureza humana que ferem a Deus em sua santidade e vontade, mas não atinge a Deus diretamente na sua honra e na sua autoridade. Por quê? Porque quando o homem adultera, ele está se destruindo a si mesmo. Quando o homem fornica, prostitui, está se destruindo a si mesmo. Eu usei 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 como referência, para você entender o que eu estou afirmando. Quando Paulo diz que aquele que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Os pecados, em sua grande maioria, o que o homem comete, abomina a Deus? Sim. Fere a Deus? Sim, porque vai contra a vontade dele, amém? Vai contra a santidade dele, vai contra a honra dele, vai contra a autoridade dele. Mas a maioria dos pecados simplesmente estão relacionados à nossa natureza, só prejudicam mais a nós do que necessariamente a Deus. Deus não se sente prejudicado diretamente quando alguém adultera, porque o dano maior é de quem? De quem adulterou. Deus não se sente prejudicado diretamente quando alguém fornica, quando alguém se prostitui, quando alguém mente, quando alguém rouba. Porque está roubando quem? Está roubando o outro homem, que vai devolver às vezes na mesma medida, ele vai sofrer a consequência, ele vai ser preso. Ou seja, está relacionado à nossa natureza humana. Escute, vou ressaltar, reiterar. Não estou dizendo que Deus não dá importância a esses pecados. Mas aqui é o corpo pecando contra o próprio corpo, como diz Paulo. É o homem pecando contra si mesmo, apesar de estar pecando sim contra Deus. Amém, irmãos? Está me entendendo, amém? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: é que eles estão tolerando e discretamente incentivando o pecado que realmente afronta a Deus diretamente. Um pecado que realmente fere a Deus, toca diretamente em Deus. De que pecado eu estou falando? De que pecado eu estou falando? Eles fazem o que Deus mais abomina e condena: a idolatria. Como pode alguém se dizer, passando por uma experiência com o Espírito Santo, está sendo avivado, tendo uma conversão genuína ao Evangelho de Deus, está pregando a verdade de Deus, mas não abrir mão da idolatria? Observe bem, Êxodo 20, versículo 2 a 5 diz: eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem em semelhança do que há na terra, e nem no céu, e nem te encurvarás a elas, e nem lhe prestarás culto. Eu sou o teu Deus. Amém? Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, minha glória não darei a outro, nem meu louvor às imagens de escultura. Isaías 45, versículo 20 diz: nada sabem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Você está entendendo, irmão? Amém? Eu estou concluindo, escute bem. Por que eu digo que há um engano no movimento carismático? Por quê? Porque é mais fácil
é bonito, é interessante, é legal, é ético eu pregar contra o pecado que envolve a natureza humana, mas o pecado que eu preciso mais condenar, que é o pecado que fere diretamente a Deus, eu não faço. Poderia alguém, em prática da idolatria, receber o Espírito Santo e seus dons, já que, estando ele praticando idolatria, ele está ofendendo a Deus, ele está substituindo, ele está colocando alguém entre ele e Deus, ele está colocando um ídolo, um personagem, uma coisa acima de Deus na vida dele, ou entre ele e Deus, não importa, não precisa estar acima não, basta estar no meio. Deus disse, eu não aceito, eu não dou a minha glória a ninguém, você leu comigo agora há pouco, eu posso voltar. Ele diz, eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Ele disse, não farás imagem de escultura, nem semelhança do que há na terra, nem no céu, e nem te encurvarás a elas, e nem lhes prestarás culto, eu sou o Senhor teu Deus. Em Isaías 42:8 ele diz, minha glória não darei a outro, nem meu louvor às imagens de escultura. Como é que eu posso dirigir um culto que faça ênfase à entrada de uma imagem? Que faça ênfase a carregar uma imagem numa procissão? Olha lá o que diz Isaías 45:20. Nada sabem os que carregam em procissão suas imagens de escultura. Nada sabem. E o movimento carismático continua incentivando as procissões. Eles continuam fazendo as procissões. Eles continuam participando das procissões. Então, aí há um engano. É uma estratégia para manter a pessoa dentro daquela fé, achando que na realidade ela houve uma conversão, houve uma mudança. Mas na realidade, ela, desculpe falar a verdade, ela está trocando 6 por meia dúzia. Ela está continuando no engano. Ela está continuando na mentira. Jesus disse lá em João 14:17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, vós conheceis porque habita em vós. Diga a pessoa que está ao seu lado, o Espírito de Deus habita em você. Agora, se o Espírito de Deus habita em mim, escute isso. Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 16. Que concórdia tem Cristo com Belial? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que comunhão tem a luz com as trevas? Aí ele termina dizendo, vós sois o templo do Deus vivente. Ei, olha só que coisa interessante. Então como pode alguém que é do movimento carismático dizer que está sendo batizado com o Espírito Santo, que ele é templo do Deus vivente, que o Espírito Santo está nele, como ele está em você aí, amém? Sim ou não? Amém? Mas ele continua cultuando imagem de escultura, ele continua tendo altar dentro de casa, ele continua carregando imagem em procissão, ele continua participando de todos os dogmas de Roma. Há possibilidade de realmente estar havendo batismo com o Espírito Santo genuíno e manifestação de dons espirituais genuínos ali? Eu te afirmo que não. Não podemos admitir que Jesus batizaria pessoas com o Espírito Santo para que através desse batismo autenticasse a sua idolatria e sua mariolatria. Pois Jesus disse que ele, o Espírito Santo, iria guiar em toda a verdade. Está aqui em João, ó. A gente está chegando no final, tá? Olha aqui, está escrito aqui em João, capítulo 16. Você pode acompanhar a leitura. Versículo 8, 13 e 14 diz assim, ó. João 16, 8, 13 e 14. Ele diz assim de forma bem clara. Todavia, a partir do 7, vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviarei a ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Olha o versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e ele vô-lo há de anunciar. Amém? O Espírito Santo, por um acaso, manifestaria dentro de um movimento que faz prática de idolatria, e ia autenticar isso? Ia entrar em concordância com isso? Aliás, você vê um católico carismático, ele é entusiasmado com a sua fé, ele é mais fervoroso, ele é mais dedicado, ele é mais aplicado do que os outros. Já prestou atenção? Sim ou não? E você acha que o Espírito Santo estaria incentivando ele a continuar na idolatria? Se a Bíblia diz que ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo, se a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para glorificar a Jesus, como é que pode o Espírito Santo estar em concordância com a glorificação a Maria? E de novo reitero, não em desonra a ela, mas ela não é a pessoa ou o personagem que atribuem a ela que seja. Em João 16, 14, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para nos santificar e glorificar a Jesus. Amém? Como poderia então ele levar os católicos
há uma profunda devoção a Maria, a adorar aquela que foi apenas o canal de Deus para a encarnação do Verbo. Não é o que está escrito lá em João 1,14, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Olha aqui o que está escrito aqui, ó, João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Maria foi só o canal, o instrumento para que ele viesse. Ela foi a genitora, tanto que não houve junção carnal para o seu nascimento, ele era fruto do Espírito. E encerrando tudo o que eu quis te dizer nesta noite, João, escrevendo em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, ele disse: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas e ensinadores se têm levantado no mundo. O que eu quis trazer para você nesta noite por meio dessa ministração? Uma palavra de despertamento, para que você não se engane. Você vai continuar vendo, sim, pregações contra adultério, fornicação, mentira, corrupção, engano. Mas o dia que você ver a afirmação clara por parte dessas lideranças do movimento carismático que a idolatria é pecado, mas a idolatria na essência da palavra, como ela está sendo praticada por eles, o dia que você ver eles tirando os seus altares, eles parando com as procissões, eles quebrando toda aliança com os dogmas e com as normas de Roma e do Papa, o dia que você ver eles parar de batizar crianças, eles parar de encomendar almas, eles parar de pregar que existe o purgatório, o dia que você ver eles admitirem a necessidade de santificação, não apenas no âmbito físico, mas no âmbito espiritual, no sentido de que Deus seja único na nossa vida, e que nós não precisamos de nenhum mediador, de nenhum intercessor que não seja o Senhor Jesus, aí você pode acreditar que há um avivamento genuíno acontecendo ali. Se não, meu irmão, não se engane. Não se engane. Esta mensagem, esta pregação contra o pecado, contra o erro, contra a situação que o mundo está vivendo, ela simplesmente está relacionada, como eu disse, aqui, a esta vida terrena, ao pecado do corpo contra o próprio corpo. Mas Deus está mais preocupado, de novo reiterando, não que Ele não considere a necessidade de você santificar aqui, nas coisas terrenas, mas Ele está mais preocupado que você tenha Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém?